Boa tarde ou boa noite. Aqui no Japão, dia 2 da manhã. Então, eh, antes de mais, gostaria de começar por expressar a minha gratidão pelo convite que me foi dirigido para participar no simpósio de hoje, organizado pela Universidade Aberta. Digo sinceramente que a participação nesse simpósio é uma grande honra e uma alegria para mim. No entanto, para ser honesto, quando recebi o convite para este simpósio, de início pensei em recusar, porque, para mim, seria demasiado estar lado a lado com professores tão importantes que têm aberto as portas no campo acadêmico, nomeadamente o campo histórico e o campo da arte entre o Japão e Portugal. Porém, o título deste simpósio, Saudade e Mono no Aware, é tão maravilhoso e sugestivo que decidi aceitar o convite. Não sei quem deu o título a este simpósio, mas, como já disse o título que justapõe as palavras saudade e mono no Aware tocou-me e levou-me a decidir participar neste simpósio. É um assunto atraente, mas na minha apresentação de hoje não abordo a análise destes dois sentimentos, saudade e mononaure. Embora uma comparação destas duas emoções e discussão convosco sobre as influências culturais destes termos nos dois países seja um tópico muito curioso e interessante. E, para ser honesto também, embora tenha estudado e analisado até agora, durante mais de 25 anos, no contexto da literatura e filosofia portuguesa, a saudade e o saudosismo, ainda não consegui conceitualizar e definir de uma forma clara o sentimento saudade, nem o sentimento mononário, que é uma emoção mista de patos e empatia. Eu sei que esta problemática em relação à saudade e mononária motiva-nos imensamente. Espero que um dia possa ter um discurso no contexto literário e filosófico e no enquadramento do conceito de nacionalismo, por exemplo, e identidade nacional. Então, o que eu apresento hoje no simpósio, como consta no cartaz do simpósio, pretende mostrar um breve panorama do fluxo da literatura portuguesa no Japão. Vou começar por falar do poeta Luís de Camões. Provavelmente só no século XX é que começou a ser introduzida no Japão a literatura portuguesa. Diferente dos dicionários e gramáticas trazidos para o Japão pelos jesuítas durante o período Nanban, ou os livros de texto relacionados com atividades educativas. Uma das primeiras obras da literatura portuguesa introduzida no século XX foi Introdução e algumas passagens dos poemas de Camões. Isto foi publicado em junho de 1910, na revista acadêmica chamada Geibu, que foi editada pela Faculdade de Letras da Universidade Imperial de Kyoto, agora conhecida como Universidade de Kyoto, numa contribuição intitulada Nampu, elaborada por Izuru Shimura. Podemos considerar o artigo elaborado por Izuru Shimura o primeiro marco da divulgação de Luís de Camões no Japão. Talvez vos penseis o seguinte: faz relativamente pouco tempo que
o nome de Camões se tornou reconhecido enquanto um autor de Portugal no Japão. Não? E, no entanto, no Japão, disse a tradução é autêntica escala de romances ocidentais começou neste país em 1878, era de Meiji 11, quando foi traduzida a obra A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Pero que, tendo em conta essa situação no Japão, parece o influxo da literatura portuguesa com origem em Camões não foi demasiado tarde. Levou 60 anos desde a publicação do texto de Shimura até os japoneses terem acesso à primeira tradução sistemática de Camões no país. Neste contexto, podemos dizer que a elaboração de traduções das obras de Camões sofreu, pois foi uma evolução muito mais lenta, se vista em comparação com a fortuna do poeta em outros países. O primeiro trabalho de tradução de Camões no Japão iniciou-se logo com a sua obra maior, nada menos do que Os Lusíadas. A edição desta tradução, publicada em 1972, foi organizada pela Sociedade Luso-Nipônica do Japão, em parceria com a Embaixada de Portugal no Japão. A antologia foi intitulada Os Lusíadas, poema épico de Luís de Camões, número comemorativo do quarto centenário, 1972. Este cancioneiro foi traduzido por Kiichiro Ota e José César Paulolo das Neves. Este José César Paulolo das Neves era, então, diplomata da Embaixada de Portugal no Japão. Este livro, traduzido, contém uma série de pequenos ensaios preparados por especialistas japoneses e portugueses, advindos de vários domínios do saber. Estes textos contidos no livro adquiriram enorme estatuto acadêmico e, no seu conjunto, certamente comporiam uma obra de peso independente. Posto isto, ou seja, apesar da inegável importância de ter sido um trabalho marcado pelo pioneirismo no Japão, a tradução não cobre o poema épico na sua íntegra. Em termos estatísticos, o trabalho cobre a extensão de apenas um quinto da obra, tendo convertido ao japonês cerca de 214 estrofes. Quando conseguiram os japoneses ter uma tradução integral do poeta, foi apenas em outubro de 1978 que a primeira tradução integral de Camões viria à luz no Japão, graças aos esforços conjuntos de três tradutores japoneses. São eles Hideo Kobayashi, bem como Mineo Ikegami e Takiko Okamura. Na cronologia deste trabalho de tradução, segundo Kobayashi, iniciou a tradução da obra por volta de 1942 e, em 1967, Ikegami e Okamura passaram a contribuir para a tradução. Segundo Kobayashi, as contribuições de Okamura e Ikegami nos âmbitos da literatura e linguística possibilitaram que o trabalho se
centrar-se no refinamento da linguagem poética. Aqui vale a pena lembrar que Ikigami e Okamura viriam a tornar-se as principais referências acerca do mundo lusófono no Japão, tendo sido responsáveis, de modo direto e indireto, por uma ampla produção acadêmica no país, sobretudo nas décadas de 1980, 90 e 2000. Em termos da divulgação da matéria portuguesa no Japão, podemos lembrar a contribuição de Takiko Okamura e Mineo Ikigami. Embora não seja possível fazer um relato pormenorizado nesta apresentação, tanto Okamura como Ikigami publicaram muitas traduções da literatura portuguesa, literatura histórica publicada pelos jesuítas, e muitas traduções de obras literárias brasileiras. Por exemplo, Okamura traduziu as obras de Fernando Mendes Pinto, Venceslau de Moraes, Miguel Torga e José Saramago, entre outras. Por sua vez, Ikigami, além da poesia de Luís de Camões, ele traduziu, por exemplo, a poesia de Fernando Pessoa. Também ele traduziu diversas obras do jesuíta português, tais como Arte Breve da Língua Iapoa, História da Igreja no Japão, de João Rodrigues, e História da Ásia, de João de Barros, entre outros. As obras, as obras que Okamura e Ikegami traduziram no Japão por meio da tradução cobrem uma vasta gama de campos do saber. Então, voltemos a Camões. Após a segunda versão da poesia camuniana, realizada por Kobayashi Okamura e Ikegami, na década de 1970, Ikegami retomou o ímpeto de traduzir o poema heróico de Camões, tendo publicado o que viria a ser a terceira tradução japonesa dos Lusíadas. Após a publicação da sua tradução dos Lusíadas, Mineo Ikigami foi uma referência incontestada no que se refere à tradução da obra de Luís de Camões no Japão. A tradução de Ikigami, publicada em 2000, não pode ser considerada uma mera atualização da tradução apresentada em 1978. O olhar atento de Ikigami sobre o vasto mundo dos Lusíadas permite que o leitor japonês aceda ao mundo poético de Camões de forma bastante segura. A partir da tradução feita por Ikigami, os leitores japoneses podem compreender não somente a superfície da narrativa camoniana, mas também o pensamento mais profundo da obra, plena de elementos complexos e até mesmo contraditórios na estrutura narrativa desta obra. Agora é a vez de Fernando Pessoa. Podemos considerar que o primeiro japonês a traduzir de forma abrangente as obras poéticas deste autor para o público japonês foi Mineo Ikigami. De facto, até Ikigami o editar, não existia no Japão nenhum livro que recolhesse a tradução dos poemas pessoais e dos heterônimos principais, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Ikigami publicou em setembro de 1985 um livro com o título Poesia de Fernando Pessoa, Mar Português, que contém 65 poemas.
E o livro foi reeditado em 1997, com, com a inclusão de novos poemas trazidos. Depois do lançamento do primeiro livro de poemas trazidos por Ikegami, em julho de 1996, foi editada a revista japonesa de poesia Gendaishi Techo. Nesta edição especial, inteiramente dedicada a Fernando Pessoa, foram publicados em japonês não só vários poemas e prosas do poeta, como também textos com referências ao poeta, tais como os textos de Octavio Paz, de Antônio Tabucchi, a razão pela qual esta revista, bem como o trabalho de Ikegami, são considerados fontes indispensáveis para os estudos pessoais no Japão. Não se deve apenas ao valor das respectivas traduções dos textos. Muitos intelectuais japoneses especializados em literatura ou filosofia italiana, francesa, espanhola, deram contributos indispensáveis à revista e os seus textos deram e ainda hoje continuam a dar-nos várias sugestões relevantes na análise poética e filosófica deste poeta português. Passando 19 anos do lançamento deste primeiro número da revista dedicado a Fernando Pessoa, em 2015 foi publicado um novo número de Gendai Shitecho, desta vez dando destaque a Álvaro de Campos e a sua obra poética Oda Marítima, com o título japonês Ubi no Odo. Nesta edição foi, pela primeira vez, publicada a tradução completa do poema de Álvaro de Campos, Oda Marítima, com 904 versos traduzidos por mim. Quanto à tradução japonesa da minha autoria dos poemas pessoais, em 2022 foi publicada em Portugal uma tradução japonesa da obra poética de Fernando Pessoa. Quem editou e traduziu a versão original foi o professor Dr. Jorge Monteiro, cujo livro foi publicado em 1988 com o título Fernando Pessoa, Self-Analysis and 30 Other Poems. A tradução japonesa foi da minha responsabilidade, mas, para além do japonês, foram também publicadas traduções em inglês, espanhol e italiano a partir de 2022 até agora. Quanto às obras traduções de Pessoa, em 1999 foi publicado um guia turístico que se disse ter sido escrito por Fernando Pessoa, traduzido pela tradutora japonesa Yukiko Kondo. Esta revelou uma nova faceta do poeta através da tradução da obra Lisboa, o que o turista deve ver, cujo título japonês é Pessoato Aruku Lisboa. A tradutora desta obra, devemos colocá-la aqui para informação, a doutora Kondo, também em 2019 fez a tradução da obra pessoana intitulada Contos Escolhidos, que inclui o conto O Banqueiro Anarquista. Desde 2000, Dr. Nao Sawada tem vindo gradualmente a tornar-se uma das figuras centrais na apresentação e na tradução das obras pessoanas no Japão. Apesar de ser especializado em filosofia francesa, o Sawada dedicou-se à tradução para japonês das obras poéticas de Fernando Pessoa,
com base no seu profundo conhecimento da literatura francesa, espanhola e portuguesa. Este professor catedrático da Universidade de Saint Paul lançou em 2000 a tradução para japonês dos poemas selecionados de Pessoa e dos heterônimos, bem como trechos do livro do Desassossego, dos semi-heterônimos pessoano Bernardo Soares, cujo título em japonês é Fuon no Sho, Dansho. Após a publicação deste livro, Sawada publicou mais 3 livros traduzidos com poemas de Fernando Pessoa. Primeiro é a tradução de poemas escolhidos de Fernando Pessoa e dos heterônimos, publicado em agosto de 2008, com o título bilingue em japonês e inglês, Pessoa Shishu World Poems. Por sua vez, o segundo livro de Sawada, publicado em janeiro de 2013, é uma tradução de poemas escolhidos de Fernando Pessoa e heterônimos, e de trechos do livro do Desassossego, de Bernardo Soares, com o título Fuon no Sho, Dansho, que, no fundo, é uma nova edição do livro publicado anteriormente em 2000, desta vez por outra editora e com a inclusão de novos poemas e textos traduzidos. Finalmente, em 2023, este professor escreveu uma biografia de Fernando Pessoa, intitulada Uma Biografia de Fernando Pessoa, Labirinto dos Heterônimos, cujo título em japonês é Fernando Pessoa Den, Imeja Tachi no Meru. Pode-se dizer que, sem dúvida, estes livros de Sawada contribuíram para o reconhecimento e maior popularidade de Fernando Pessoa no Japão. Em janeiro de 2007, com a publicação da tradução completa do livro do Desassossego, com o título japonês Fuan no Sho, por Tomihiko Takahashi, professor da Universidade Takshoku e especialista em literatura brasileira. Finalmente foi revelada na totalidade esta obra gigantesca e incoerente do semi-heterônimo pessoano Bernardo Soares. Além dos principais, além dos principais trabalhos de tradução das obras pessoanas, aqui referidos, outros fatores contribuíram para a recepção e a divulgação da obra de Fernando Pessoa no Japão. Embora não sendo matéria-prima pessoana, as obras e as críticas literárias escritas por Antônio Tabucchi, Octavio Paz e José Saramago, entre outros, deram um contributo decisivo para a divulgação e reconhecimento de Pessoa no Japão. Efetivamente, muitos leitores japoneses conheceram o autor português através das obras daqueles escritores. Entre eles, o autor italiano Antonio Tabucchi foi o que maior contributo deu neste sentido, através de obras como Sonhos de Sonho, Os 3 Últimos Dias de Fernando Pessoa, Requiem. E José Saramago é igualmente uma figura importante no contexto do reconhecimento de Pessoa no Japão, tendo sido trazido para japonês o romance O Ano da Morte de Ricardo Reis, pela professora Takiko Okamura. Nos últimos anos, foram também trazidas muitas obras de escritores portugueses contemporâneos. Por exemplo, a doutora Yukiko Kondo, que traduziu Banqueiro Anarquista,
traduziu À Espera de Louis Inc. Outra tradutora que se tem destacado na tradução de escritores portugueses contemporâneos é doutora Marro Kinoshita. Desde a tradução de Galveias, de Luiz Peixoto, em 2018, Kinoshita tem traduzido ativamente El Salem, de Gonçalo M. Tavares, em 2021, e Viagem do Elefante, de José Saramago. Agora, que passamos brevemente em revista a evolução das traduções da literatura portuguesa no Japão, sobretudo Luís de Camões e Fernando Pessoa. Gostaria de concluir com uma problemática e perspectiva sobre as traduções da literatura portuguesa e a japonesa. A tradução das obras literárias e poéticas portuguesas para o japonês é, bem como na tradução de outras línguas para o mesmo idioma de destino, no fundo, composta por dois diálogos. Um diálogo literário entre o autor português, ou melhor, a sua obra, e tradutor japonês. E outro diálogo linguístico entre os dois. A tradução de obras literárias de autores portugueses como Luís de Camões ou Fernando Pessoa não é uma exceção a esta regra. Pelo contrário, estes diálogos são até mais relevantes quando comparados com outros casos. No que diz respeito ao diálogo literário entre o autor e o tradutor, as obras de autores portugueses como Camões e Pessoa obrigam sempre a tradutor a compreender, ou melhor, a esclarecer, as estruturas dos quatro elementos da especulação poética e literária coexistente: a filosofia, teologia, a história e a poesia. Não seria necessário compreender a especulação poética do poeta se o trabalho do tradutor correspondesse à simples transmissão do conteúdo linguístico e semântico do texto, ou se a tradução correspondesse a um trabalho cuja prioridade seria dada à interpretação de cada leitor, em vez da interpretação do autor. Porém, no contexto da tradução de textos literários ou poéticos de autores portugueses, o tradutor não pode deixar de considerar cuidadosamente as estruturas dos quatro elementos concomitantes, com as poéticas de cada poeta, uma vez que as suas especulações poéticas não tornam simples a conversão literal de uma língua para a outra, nem qualquer interpretação livre e egocêntrica das obras. No entanto, o trabalho de tradução não se limita à questão da compreensão das literaturas e poéticas. É necessário um diálogo linguístico entre o autor e tradutor. A este respeito, um dos obstáculos mais inultrapassáveis para o tradutor japonês é o problema da língua e da linguagem. A língua portuguesa e a língua japonesa diferem completamente, quer no que se diz respeito às suas estruturas gramaticais e semânticas, quer a onomatopeias, quer a expressões de tratamento, quer a verbos compostos. Uma das inúmeras diferenças entre as duas línguas
pode ser observada nos pronomes pessoais. Na linguagem japonesa, existem várias expressões do eu. O tradutor japonês terá que optar pelo eu mais adequado, conforme o contexto, o sexo, a idade, a educação, a origem, a classe social, etc. Por exemplo, eu costumo utilizar watashi para Alberto Caeiro, boku para Fernando Pessoa, ore para Álvaro Campos, watashi ou ware para Ricardo Reis. Então, boku, ware, watashi, ware é uma expressão de eu em japonês. Por outro lado, apesar de o português ser a sétima língua mais falada no mundo da literatura universal, o português, ou no ponto de vista ou contexto da literatura mundial, é uma linguagem menor, minor language, tal como o japonês. O que isto significa é que a literatura escrita em português ou japonês tende a afirmar o seu poder esmagador enquanto língua menor. Isto porque só com base na tradução é que pode ser lido por um público global. Por outras palavras, a literatura escrita numa língua menor tem de ser escrita a partir de uma posição que não pode assumir o terreno neutro da literatura. Ou seja, a literatura escrita numa língua menor tende a afirmar em obras o seu poder descritivo, expressivo, persuasivo, particular e específico, que são comparáveis ao poder da literatura universal, tais como a literatura escrita em inglês, o francês. De facto, como nós sabemos bem, tanto a literatura portuguesa como a japonesa têm vindo a afirmar-se como uma das literaturas do mundo, afirmando o poder esmagador das suas respectivas linguagens menores. Portanto, espero muito que o caminho da compreensão mútua entre Portugal e o Japão se alargue e se estenda através da tradução, ou seja, através de uma compreensão linguística, histórica, cultural e filosófica mais profunda entre o Japão e Portugal. Estou convencido de que isso reforçará ainda mais os laços de compreensão e intercâmbio entre o país da saudade e o país de Mononoaware, porque ambos são sentimentos que dão grande importância ao presente, que engloba o passado e o futuro. Muito obrigado pela vossa atenção.